Então, Tu quer ser Classic? Quero ser Open. Quero ser aqueles caras esquisitos, tá ligado? Ele não tá novo pra Open não, Corrêa? Não, tá novo pra Open, mas ele fala que vai ser Open daqui 6, 7 anos. Quando ele fala isso, beleza, ele tá entendendo que... Não, a minha ideia é ser um bom atleta daqui a isso, 8 anos. Tipo, o que eu vejo é me profissionalizar isso. Daqui a uns... Eu tô com 22, com uns 28, 29, me tornar um profissional já bom. E hoje não, né? Ontem aconteceu um fato na minha vida e, infelizmente, o ciclo se terminou. A internet parou com o caso do Gabriel Ganley, um jovem de 22 anos de idade, com milhões de seguidores. Uma história que cresceu dentro do mundo fitness e uma perda que deixou muita gente sem acreditar. Mas depois das homenagens, dos comentários e dos vídeos, restou uma pergunta muito incômoda. O que esse caso revelou sobre a busca pelo shape perfeito? Esse vídeo não é para julgar o Gabriel, também não é para apontar um culpado antes de qualquer investigação. É para falar de algo maior, onde o extremo virou normal e onde muitos jovens começam a acreditar que saúde vale menos que aparência. Talvez o caso Ganley tenha exposto o lado sujo do fitness. Antes de qualquer coisa, eu preciso falar com respeito. O Gabriel Ganley era um jovem extremamente dedicado. Tinha família, tinha amigos, tinha fãs em todo lugar. Tinha gente que se inspirava nele. Então esse vídeo não é para transformar a história dele em um espetáculo. Juridicamente não conseguimos afirmar que apenas uma substância causou o óbito dele. O que foi noticiado até agora é que o atestado apontou morte súbita por cardiomiopatia hipertrófica, uma condição no coração. Também foi noticiado que a polícia recolheu medicamentos e possíveis anabolizantes para análise, mas isso ainda precisa ser esclarecido por exames complementares. Mas a causa do Gabriel Ganley trouxe uma grande discussão e debate na internet. Discussão sobre hormônios, anabolizantes, preparação extrema e pressão estética. Porque o Gabriel fazia parte de um mercado que inspira muita gente, mas também pressiona muita gente. Um mercado que fala de saúde, mas muitas vezes vende aparência. Um mercado que fala de disciplina, mas às vezes normaliza atalhos perigosos. E é sobre isso que a gente precisa falar agora nesse vídeo. Gabriel cresceu dentro de um universo que muita gente conhece bem. Academia, treino pesado, dieta, foco no espelho, evolução, vídeo de transformação, rotina de atleta. Aquele mundo onde cada detalhe do corpo vira assunto. E aqui eu preciso ser justo. O fitness em si não é o problema. Treinar muda a vida de muita gente. Academia melhora a saúde, autoestima, disciplina e foco. Tem gente que sai de uma fase ruim simplesmente porque começou a treinar. O problema começa quando a saúde sai do centro e o corpo vira vitrine, vira produto. Quando o shape vira identidade. Quando a pessoa começa a achar que só tem valor enquanto está grande, seco, definido ou chamando a atenção. E isso não acontece do nada. Acontece porque a internet criou uma vitrine gigante. Todo dia aparece alguém com um corpo mais extremo, mais seco, mais forte, mais definido, mais impressionante. E o jovem que está olhando olha para aquilo e pensa: eu também preciso chegar lá. Só que quase ninguém mostra a realidade. Quase ninguém mostra a conta. Quase ninguém mostra o custo que foi necessário para chegar nesse shape. Quase ninguém mostra o que existe por detrás de alguns físicos que aparecem como se fossem apenas resultado de foco e disciplina. E quando um jovem de 22 anos vira parte de uma discussão nacional, a gente precisa parar por um segundo e olhar para o ambiente interno. Eu vou falar isso de forma direta. O problema não é um jovem querer melhorar o corpo. O problema é ele acreditar que o seu corpo nunca é suficiente. Hoje tem muito jovem treinando com pressa, não porque ele quer saúde, mas porque ele quer ser aceito, quer ser visto, quer parecer forte, quer virar alguém. E quando essa vontade encontra um mercado que promete resultado rápido, o risco começa. Hoje o mundo fitness virou uma comparação sem fim. Você abre o Instagram, tem corpo extremo, abre o TikTok, outro corpo extremo, e aos poucos o normal vai ficando invisível. O corpo saudável parece pouco, a evolução natural parece lenta, o treino comum parece fraco.
E o jovem começa a achar que está atrasado. Só que atrasado em relação a quem? Alguém que vive da imagem? Alguém que compete? Alguém que talvez tenha a estrutura, patrocínio, tempo, acompanhamento e recursos que não aparecem no vídeo? Na tela, tudo parece simples. Treina pesado, faz dieta, tenha disciplina. Sem desculpa. Essas frases parecem motivar, mas também podem esconder uma mensagem perigosa. Se você não tem aquele corpo, o problema é você. E isso destrói a cabeça de muita gente. Porque a pessoa pode estar treinando, pode estar se esforçando, pode estar melhorando, mas quando compara a própria vida real com uma vitrine editada, sempre parece pouco. E esse é o primeiro passo para o atalho parecer tentador. Na minha visão, a internet transformou exceção em meta. Você vê um corpo absurdo no Instagram e acha que aquilo é normal, e não é normal. Normal é evoluir devagar, é treinar duro, é manter disciplina, é errar, ajustar, descansar, é viver. Mas isso quase não viraliza. O que viraliza é o extremo, mas o extremo cobra muito caro. Agora vem a parte importante. A forma como muita gente fala sobre anabolizantes mudou. Antes a palavra já vinha com peso. Anabolizante, bomba, risco, coisa séria. Hoje em muitos lugares o nome mudou. Virou hormônio, virou ciclo, virou protocolo. Virou estratégia, virou projeto, virou evolução. E quando a palavra muda, a sensação também muda. Bomba assusta, protocolo parece técnico, ciclo parece fase, hormônio parece tratamento e evolução parece progresso. Só que o corpo não entende marketing. O corpo sente. Sente no coração, na pressão, no fígado, no rim. Sente no humor, no sono, na cabeça. Sente na vida. E aqui precisa separar uma coisa. Tratamento médico com hormônio, quando existe indicação real, é uma coisa. Uso estético para crescer rápido, secar mais rápido ou melhorar a performance sem necessidade médica real é outra coisa completamente diferente. O problema é que na internet isso se mistura. O jovem vê alguém falando com naturalidade. Vê outro dizendo que todo mundo usa. Vê outro falando que é só fazer com acompanhamento. Vê outro zombando de quem é natural. E tá aí o problema. Daqui a pouco, o que deveria ser tratado com muito cuidado parece parecer normal demais. Como se fosse inevitável. Como se todo mundo que quer crescer de verdade tivesse que passar por isso. E quando o risco parece normal, muita gente para de fazer pergunta, para de pensar 2 vezes, para de ouvir alerta e começa a só querer resultado. Esse é um dos pontos que mais me preocupa, porque tem muita gente que fala como se fosse apenas uma escolha estética, como um lifestyle, como apenas escolher uma dieta, escolher um treino. E não é. Você está mexendo com o corpo, com saúde, com hormônio, com risco real. E quando essa conversa chega nos jovens, precisa tratar com grande responsabilidade. Porque o jovem não está comprando só uma substância, ele está comprando a promessa de virar outra pessoa. A Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia já alertou que o uso de testosterona e anabolizantes sem acompanhamento médico pode causar danos sérios. Isso precisa ser explicado de forma simples. O aumento da camada justamente desse ventrículo esquerdo, do coração, do miocárdio, desse músculo, e que o ato do uso do hormônio, a hipertensão não controlada, a diabetes, vários outros síndromes metabólicos podem ajudar muito a evolução dessa doença, inclusive a óbito, onde pode-se ter uma obstrução da via de saída desse ventrículo e dependendo na área de fibrose que tenha esse músculo, acima de 15%, aumenta o risco enorme de taquiarritmias malignas e esse paciente pode vir a óbito, por exemplo, com uma taquicardia maligna. Inclusive, um dos tratamentos que é feito nessa doença é uma medicação do CDI, que é o cardiodesfibrilador implantável, mas não se pode confundir, não sei se ainda, é a cardiopatia hipertrófica, que é encontrada, que não é uma doença genética, e que ela é causada também por esse espessamento. Então nós falamos justamente que é uma área de penumbra dentro do mundo do fisiculturismo, porque o uso do anabolizante leva à hipertrofia desse músculo. Então, se há um diagnóstico da cardiomiopatia hipertrófica, o hormônio pode ser um agente agravante muito dessa doença. E talvez o maior perigo seja a falsa sensação de controle. A pessoa pensa, comigo nunca vai acontecer, eu sei o que estou fazendo,
Eu pesquisei na internet. Meu amigo usa. Fulano usa e está bem. Só que o corpo não é só uma planilha. Não é porque deu certo com uma pessoa que vai dar certo com outra pessoa. Não é porque alguém famoso aparenta estar bem que aquilo é seguro. Não é porque o assunto virou comum na internet que ele deixou de ser perigoso. No caso, Gabriel Ganley, a causa apontada no atestado foi morte súbita por cardiomiopatia hipertrófica, uma congestão cardíaca. A investigação ainda aguarda exames complementares e possíveis anabolizantes e medicamentos foram recolhidos para análise. Diante disso, a forma mais responsável de tratar esse caso é essa. Não dá para afirmar que o uso do anabolizante que causou a morte do jovem, mas também não dá para ignorar que o caso reacendeu uma discussão urgente sobre hormônios, preparação extrema e risco cardiovascular no mundo fitness. Também não dá para descartar a hipótese do uso excessivo dessas substâncias. E de verdade, essa discussão precisa ser tratada agora, não quando aparecer outro caso. Tem gente que usa essas substâncias por estética, tem outros que usam porque compete, tem gente que usa porque vive da própria imagem, tem gente que usa porque foi convencido de que natural nunca vai ser suficiente. E tem jovem que olha para grandes nomes do fitness e pensa, se eles fazem, então deve ser normal. É por isso que o influenciador precisa ter responsabilidade, porque influência não é só número. Influência é o poder de fazer alguém achar normal aquilo que talvez nunca deveria normalizar. A partir de agora eu vou abordar um caso bastante delicado, que muitos influencers grandes não terão a hombridade de tratar desse assunto. Porque o fitness não é só treino. O fitness é indústria. É suplemento, é roupa, é consultoria, é aplicativo, é campeonato, é patrocínio, é clínica, é procedimento, é audiência, é venda. E quanto mais impressionante o corpo, maior o poder de venda. O shape vira currículo, vira prova social, vira autoridade, vira vitrine. A pessoa não precisa mais dizer que entende do assunto. Ela apenas mostra o corpo. E o público pensa, se ele ficou assim, ele sabe o caminho. Só que esse caminho nem sempre é contado inteiro. E é aqui que o jogo fica sujo. Porque parte desse mercado lucra com insegurança. Lucra com um jovem que se olha no espelho e se sente suficiente. Lucra com um jovem que treina há 1 ano e acha que falhou. Lucra com medo de ser comum. E quando o dinheiro entra no meio, nem sempre a mensagem mais respeitável é a que viraliza. O que viraliza é resultado, é transformação. E o que chama a atenção é o extremo. E se o influencer não mostra o resultado sem mostrar o custo, o público completa a história com fantasia. Acha que é só foco, só dieta, só disciplina, só treino pesado. E claro, treino, dieta e disciplina importam muito. Ninguém está negando isso. Mas quando existe algo a mais e isso é escondido ou suavizado, a comparação fica injusta. É como colocar um jovem natural competindo mentalmente contra uma vitrine que talvez não seja natural. E depois dizer que ele só precisa se esforçar mais. Isso destrói a cabeça de muita gente. Aqui eu não posso ficar em cima do muro. Existe uma parte do fitness que lucra com a insegurança, lucra fazendo o jovem acreditar que ele só vai ser respeitado se tiver um corpo fora da realidade. E quando alguém vende resultado sem mostrar o custo, isso não é inspiração, isso é ilusão. Inspirar é mostrar o caminho inteiro, o treino, a dieta, a rotina, mas também o limite, o risco e a verdade. Porque se você só mostra o resultado e esconde o preço, você não está formando pessoas mais saudáveis. Você está criando gente desesperada para chegar rápido. E o mais perigoso de tudo isso é porque esse lado sujo do fitness utiliza brilhantemente a internet. O algoritmo não pergunta se aquilo é saudável, ele pergunta se prende a atenção. Se o corpo extremo prende a atenção, ele entrega. Se o antes e depois absurdo prende a atenção, ele também entrega. Se a polêmica prende a atenção, ele entrega. Se a fala normalizando e romantizando o uso de substâncias e anabolizantes chama a atenção, a internet entrega. E pouco a pouco, o uso excessivo é normalizado. Você abre Instagram, TikTok, YouTube e o que você encontra? Corpos extremos. Olha para o espelho e vê que você não está na mesma realidade. E quando menos você espera, você aplicou sem pensar 2 vezes. Mas talvez o problema não seja você. Talvez o problema seja o ambiente que você está consumindo todos os dias.
Um ambiente editado, iluminado, filtrado, com ângulo, preparação, pressão comercial, com gente vendendo o próprio corpo como prova de autoridade. E o jovem acha que está vendo realidade, mas muitas vezes está vendo vitrine. E vitrine é feita para vender, não necessariamente para contar a verdade. Antes você comparava com pessoas da sua cidade, da sua academia, da sua escola. Hoje você se compara com os maiores corpos do mundo o tempo inteiro. E quando o cérebro vê aquilo todos os dias, ele chega a achar que aquilo é normal. Só que normal não é. Normal é gente treinando, errando, evoluindo, devagar, trabalhando, estudando, vivendo uma vida real. Mas essa vida real nunca viraliza. O que viraliza é o shape perfeito. Só que o shape perfeito custa caro. Agora eu quero trazer uma reflexão que apareceu muito nos comentários sobre esse caso. Muita gente disse algo parecido com isso. Daqui a pouco ninguém mais vai falar sobre isso. E o mercado encontra outro jovem para colocar no lugar. Essa frase é pesada, mas ela mostra um medo real, porque a internet tem memória curta. Hoje todo mundo posta homenagem, todo mundo fala de cuidado, hoje todo mundo diz que precisa ter responsabilidade. Mas e daqui a 2 semanas? E daqui a 1 mês? E quando aparecer outro jovem com um físico impressionante, viralizando, crescendo, vendendo, chamando a atenção, o ciclo vai mudar ou vai continuar igual? Essa é a pergunta que incomoda. Porque se a conversa morrer, o sistema segue. O algoritmo encontra outro rosto. O mercado encontra outra vitrine. O público encontra outro corpo para admirar. E outro jovem pode começar a acreditar que precisa passar pelo mesmo caminho para ser visto. Eu não estou dizendo que existe uma pessoa específica fazendo isso. Eu estou falando de um ciclo. Um ciclo que pega a insegurança, transforma em desejo, transforma desejo em produto, transforma produto em conteúdo e transforma conteúdo em dinheiro. E quando alguém cai no caminho, o sistema fica triste por alguns dias, mas logo volta a vender o mesmo sonho. Porque se cada caso vira apenas uma homenagem bonita e nada muda, então a homenagem não vira alerta, vira só mais um post. E Gabriel não pode virar só mais um post. A história dele precisa servir para abrir uma conversa mais séria sobre saúde, limite, influência, responsabilidade, sobre o que a gente está normalizando e romantizando. Porque se ninguém falar agora, depois o assunto passa, o algoritmo muda, a internet esquece e o próximo jovem já estará ali, olhando para o espelho, achando que não é suficiente. Meus sentimentos aos familiares do Gabriel. Esse vídeo não é para apontar o dedo para ele, não é para transformar a história dele em espetáculo. É para olhar para um mercado que precisa parar de tratar risco como estética, como status, como conteúdo, como viralização, como hype na internet, como se fosse mais uma caminhada normal para chegar lá. A gente precisa falar disso agora, enquanto ainda dá tempo de alcançar outros jovens, porque talvez tenha alguém assistindo esse vídeo pensando em fazer uma coisa só porque outras pessoas fizeram, só porque outro influencer fez, só porque você viu na internet. E esse vídeo pode ser uma mensagem clara para você. Antes de querer fazer aquilo que você viu pelo seu influencer, para por alguns segundos, pensa, procure orientação médica séria e não se deixe iludir por vídeos editados da internet. Você acha que o mundo fitness normalizou demais o uso de anabolizantes? Deixa aqui a tua opinião. E em respeito ao Gabriel Ganley, aos seus familiares, eu peço para você deixar uma mensagem e um conselho para todos os jovens que vão ver esse vídeo. Meus sentimentos a todos os familiares, todos os amigos, todos os fãs do Gabriel Ganley.